É esse PDF aqui, que é muito interessante, por sinal. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele para vocês. Esse PDF fala sobre o mercado de trabalho na pandemia da Covid-19. O que que aconteceu? Houve uma ampliação de desigualdades que já existiam. O que que é isso, gente? Olha só, os primeiros gráficos que o artigo mostra para a gente, ele inclusive pode até vocês podem tomá-lo como referência para um trabalho de vocês, um projeto de iniciação científica. Alguns grupos específicos da sociedade ficaram prejudicados com a Covid, enquanto outros grupos estão se beneficiando. A gente sabe disso, isso é verdade. Então, esse estudo que foi feito ano passado, em julho, que esse artigo foi publicado ano passado, ele mostra para a gente, através de gráficos, quais foram os grupos que perderam o seu emprego ou deixaram de trabalhar, né? Porque é o caso principalmente das mulheres aqui, ó, já é o primeiro grupo que aparece, ó, as mulheres. Muitas mulheres, devido aí ao fato de ter que ficar em casa para cuidar dos filhos, porque não estão mais indo para a escola, existem situações assim, tá, gente? Que muitas mães pararam de trabalhar para cuidar dos filhos ou deixaram de procurar emprego, porque já às vezes estava desempregado. Aí veio a pandemia, suspendeu as aulas, os meninos tudo ficou em casa. Para que tanto de menino em casa? Três meninos em casa, pequeno. Como é que a mãe vai procurar emprego? Não vai procurar emprego. Então, o primeiro grupo que aparece aqui no gráfico aqui são as mulheres que, gente, ficaram prejudicadas. Quem comenta sobre isso? Ninguém. O MGTV fala desse negócio? Às vezes fala, às vezes sim, às vezes não, mas muito difícil. Então, Não, é uma não, o realidade. MTV nunca fala disso. Às vezes fala, viu? Inclusive, ô Juan, o MGTV tem uma mulher, eu esqueci o nome daquela repórter que está no MGTV nos últimos dias aí. Mas é uma menina alta, tem um cabelo chique pra caramba, assim, ó, todo enroladinho. Eu esqueci o nome dela, mas ela é muito bacana. Ela sempre fala dessa questão de mulheres quando ela tá dando notícias. Ainda mais ultimamente, tá tendo muito feminicídio esse negócio, então ela sempre comenta desses detalhes. Mas, com relação ao emprego, que é o nosso foco principal na iniciação científica, os assuntos são sempre. Ah, tá, eu sei o nome dela, é Aline Aguiar. Ah, sim, então ela é fenomenal nessa questão, ela é muito reflexiva, ela sempre dá uma notícia e depois comenta, porque, principalmente por ser mulher, né, ela fala sempre dessas questões. Mas é uma realidade. Mulheres Oh, mas ficaram. professor, Ah, não sei se o senhor sabe, mas o que a gente estuda na escola, assim, né? É a notícia. A pessoa que tá passando a notícia não pode dar a opinião dela, sabe? Ela tem que simplesmente passar a notícia, ela não pode expressar a é. opinião dela. Isso aí digamos, é uma praxe assim, formal, que isso é com certeza na faculdade, na escola, é sempre falado, mas isso é muito relativo. Claro que se a opinião ela tem um certo limite, mas vocês podem perceber que essa repórter ela sempre comenta na opinião dela, às vezes, sabe? Ela fala lá, mas ninguém vai julgar ela ou processar ela por causa disso, desde que ela seja respeitosa, né? Porque quando você dá a sua opinião sem ferir o limite, né, da outra pessoa, você está tendo respeito. Então, acho que não tem problema, não. Enfim, né, isso aí são outros detalhes. Mas vamos observar o gráfico, vamos tentar interpretá-lo. Leitura de gráfico agora, hein, turma? Olha só. Esse gráfico aqui é um gráfico de coluna, né? De barras, que eu também posso falar, um gráfico de barras. Mas é mais comum chamar de gráfico de colunas porque ele está na vertical. E repare que todos os grupos ele tem sempre três barrinhas. E quando você olha para a legenda, essas barras se referem à perda de emprego desse grupo em determinado ano. Então a barra mais escura de azul foi perda de emprego em 2017, 2018. Quanto mais a barra vai ficando clara, é a perda de emprego em 2019, 2020, que é justamente o período ali da confusão de início da pandemia e tudo mais. Então repara que a gente foi chegando à pandemia, o trem foi ficando feio. Então as mulheres perderam, aqui ó, quase 20% das mulheres perderam seu emprego, por algum motivo. No entanto, os homens também tiveram perca de emprego, né, principalmente devido talvez a sua classe social, mas você pode comparar que a perda de emprego dos homens e das mulheres, a mulher perdeu mais. Então,
isso aqui, gente, gráfico, esses dados, eles nos dizem coisas. Você pode escrever um texto enorme só para falar sobre essa parte do gráfico aqui, ó. Homens e mulheres e o mercado de trabalho. Você pode discorrer uma dissertação de mestrado só com essas barrinhas aqui. E assim por diante, vamos interpretar, continuar interpretando. Olha só, eu tenho um grupo muito importante também, que são o grupo dos jovens, vocês principalmente, que estão entrando aí nessa fase de começar a pensar sobre o mercado de trabalho, né? Alguns até já estão, mas a maioria está pensando nessa questão. Esse grupo aqui é um grupo muito importante, porque é um grupo que não tem experiência, é um grupo que está começando, é o tal do primeiro emprego, é o tal do, na verdade, eu estou fazendo um curso para isso ou para aquilo, então, enfim, é um grupo muito característico. A pandemia traz dificuldades para esse grupo, a pandemia traz dificuldades para vocês, gente, porque é o seguinte, antes da pandemia, as empresas gostavam muito de contratar jovens porque paga mais barato, tal, e enfim. Só que com a pandemia, a maior parte das empresas já não está tendo dinheiro nem para se sustentar propriamente com o mínimo que tem. Então, não vai abrir novas vagas. Quando as empresas abrem vagas, é porque ou às vezes tirou uma mulher que deixou de trabalhar por causa dos filhos e teve que contratar outra pessoa, ou às vezes vai abrir uma vaga porque a pessoa que estava na vaga morreu de Covid. Tá mais ou menos desse tipo assim. Então, as empresas, quando estão abrindo vagas na pandemia, elas sempre abrem vagas para cargos que já são bem consolidados e pedem sempre experiência de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e enfim. Ou seja, que jovem que vai ter experiência de 2 anos naquele cargo? Não tem jeito, o jovem está começando. Então, esse grupo de jovens aqui é um grupo que tem que se refletir, tem que pensar bastante nessa questão. E você pode comparar aqui a questão dos adultos. Sim, os adultos também perderam emprego, obviamente, devido até talvez o tipo de cargo que tinha, mas você pode também fazer uma comparação de grupos. Quando você olha jovens e adultos, quem que é aquele que está perdendo mais? São os jovens. Mais barras para a gente fazer um texto enorme sobre isso aqui. E assim por diante, só para a gente interpretar o gráfico mesmo. Olha só esse aqui, pretos e brancos. Velha reflexão de décadas e décadas atrás. A diferença entre pretos e brancos, enfim, mais uma vez, a parte aqui dos negros ela é maior. E enfim, né, gente, os motivos a gente pode discorrer várias razões por isso. E também tem a questão de escolaridade. Ensino médio incompleto, ou nem isso, ou ensino médio completo. Até de certa forma, está quase igual aqui, mas com certeza quem não tem escolaridade, quem não tem ensino médio completo, está sendo mais prejudicado ainda. Se a pessoa não tem um currículo, o currículo dela só tem nome, endereço e telefone, com certeza ela vai ter mais problemas ainda e vai entrar aqui na taxa de desempregado. O que eu fiz aqui agora, gente, foi só uma interpretação de um gráfico. E a intenção desse trabalhozinho que eu queria fazer com vocês agora é justamente fazer um gráfico parecido com esse. Só que esse gráfico aqui ele tem alguns grupos. Lá no final desse artigo em PDF, eu tenho uma tabela com mais grupos. Então eu queria fazer um gráfico parecido com esse, só que com essa tabela que está lá no final do PDF. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui no chat. Aqui tá. A Maria Vitória comentou. A Aline é o nome da jornalista. Eu gosto muito dela, muito profissional. E a Vitória falou assim: eles querem que você tenha experiência para trabalhar, mas não te dão um trabalho para ter experiência. Então fica aquela contradição, né, Vitória? Tem experiência, mas como é que eu vou ter experiência? Ai, 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 meu Deus do céu. Ô, vida. Então eu já vou direto lá para o último. Acho que é a página 9 aqui do artigo. Então, gente, olha só, esse é o nosso desafio. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela para vocês verem. Olha só que doideira. Meu Deus do céu, a tabela, ela tá virada. Ai, 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 as linhas estão na vertical. É fácil a gente pegar essa tabela e colar no Word? É fácil pegar e colar no Excel? Nossa, não é fácil, não. Você pode até tentar. Tem gente que tem uma habilidade extrema com computação,
até consegue fazer algumas coisas, mas você vai ficar muito tempo, tá? Você vai pegar isso aqui e vai tentar colar, copiar. Inclusive, eu não estou nem conseguindo fazer, até travou que agora o meu PDF, que eu estou tentando copiar ele aqui. Enfim, você pode tentar, mas não é fácil. Então, agora que vai entrar aí o porquê que a gente está vendo esse tal software Power BI, que o professor fica falando o tempo todo dele. Porque quando eu estou usando esse software, eu consigo carregar esse arquivo aqui de uma forma bem mais tranquila. É claro que eu tenho que fazer umas manipulações. Vocês vão ver que eu vou eliminar algumas colunas, porque elas ficaram um pouco desconfiguradas, mas eu consigo carregar ele para o Power BI e fazer um gráfico dele. E ele tem mais grupos que os primeiros gráficos que eu vi, os primeiros que eu estava lendo. Aqui, ó, tem todos os grupos que eu disse, mulheres, homens, brancos, pretos, só que tem grupos do com carteira e sem carteira. O que significa isso? Que é quando a pessoa está trabalhando formalmente ou informalmente. Tem o grupo daqueles que têm salários baixos, salários altos, e tem um grupo daqueles que trabalham em jornada parcial e jornada integral. O que é parcial? Só trabalho 6 horas por dia, 4 horas, né? Por dia, por algum motivo, e aquele grupo que trabalha 8 horas por dia, por exemplo. Há uma diferença aqui de perca de empregos. E olhando para os números aqui, assim, a gente não consegue visualizar muito bem a diferença. Se você perceber e analisar com calma, você até vê. Mas o grafo é que vai te ajudar, né? Então a gente vai fazer isso. Essa é a nossa missão de hoje, de pegar isso aqui e fazer um gráfico com ele, tá bom? Uma missão que, por sinal, não é das mais confortáveis, mas eu vou usar aqui o Power BI para a gente fazer isso. Tá tudo em branco. Reparem que tem nada aqui. É um arquivo sem título. Eu vou obter dados. Olha só, na verdade tem um roteiro, né? Naquela. Deixa eu pegar aqui o arquivo que está offline, que está melhor de ver. Tem um roteirozinho aqui bem básico. Olha, você vai lá, passos. Você vai em página inicial, obter dados. Vai em mais e selecionar PDF para você obter. Vai seguindo os passos aqui que o negócio flui. Detalhe que para você usar o Power BI, primeiro tem que ter baixado o arquivo em PDF, que também está no link lá, dentro do Word Online. Então eu já baixei o arquivo em PDF, né? Porque eu vou buscar ele aqui no meu computador. Então eu vou aqui em obter dados, eu vou clicar em mais, tá? De acordo com o roteirozinho, porque ali quando eu clico em obter dados, não me vem a opção PDF em primeiro assim, não, né? Sabe? O Excel é mais fácil, mas o PDF não vem. Mas quando eu clico em mais, me aparece a opção PDF, já que vocês viram que minha tabela está no PDF. Então eu vou clicar aqui em PDF e vou conectar, eu vou buscar esse PDF. Ele vai abrir para mim uma, um explorador de pastas, e como eu já estava usando isso aqui há alguns dias, então já vem direto para mim na pasta base de dados CDD. Ó, por isso que tem que ter essa organização. Você tem que deixar sempre tudo na pasta bonitinho para você não se perder. Então o arquivo já está aqui, é o arquivo mercado de trabalho. Eu vou clicar nele, vou abrir. Esse abrir é porque o Power BI está carregando esse arquivo todo inteiro. Ele está lendo o arquivo, todas as páginas do arquivo, acho que são 10 páginas. Aí abre para mim umas opções, tipo assim, o Power BI identificou algumas tabelas no arquivo e também identificou as páginas, são 10 páginas. Por que tem esse tanto de tabela lá? Pelo seguinte, Power BI, às vezes assim, ele é inteligente, mas ele é burrinho. Então, às vezes ele acha que uma legenda é uma tabela, às vezes ele acha que um rodapé é uma tabela. Então ele fica achando no achômetro. Então aí que entra a sua parte nessa questão. A sua parte é identificar que tabela que é. Bom, eu já fiz isso para vocês, inclusive já coloquei no roteiro. A tabela que você precisa selecionar, que tem esses dados, é a tabela 008, que está na página 9. O legal é que aqui tem o número da página, isso aqui te ajuda também a saber que tabela que está falando. Então eu vou clicar aqui no 008, ele abre para mim essa tabela que eu mostrei para vocês, que ela está inclinada, ela está na vertical. Ele abriu para mim essa tabela aqui. Só que ele abriu do jeito que ele conseguiu ler ela. Aí entra agora a minha expertise de transformar esses dados. Eu vou clicar aqui em transformar, aí vai abrir uma página para mim no Power Query, que é uma outra ferramenta aqui da Microsoft, que está junto com o Power BI,
que é uma ferramenta que vai me permitir, então, observar se tem coluna que está desconfigurada. Se tiver, eu tenho que arrumar ela ou apagar ela. Por enquanto, eu não vou apagar nenhuma coluna, eu vou observar os meus dados. Que é aquela questão, lembra dos 5 passos lá, o algoritmo de ciência de dados? Eu carrego, obtenho, observo, exploro. Então, eu estou observando eles aqui. O que que eu percebo? Olha, que as colunas estão todas sem nomes. Tá, o Power BI, ele igual eu falei, ele é inteligente, mas ele precisa de minha ajuda. Eu tenho que agora nomear as colunas. Depois que eu nomear as colunas, aliás, enquanto eu não vou nomeando, eu vou observando que tipo de coluna que eu vou poder apagar. Eu observei também que o Power BI, ele pegou alguns nomes, alguns grupos, e ele separou eles aqui. Olha. Eu tenho, tipo assim, um grupo tá em 3 colunas. Então, por exemplo, aqui ó, na linha 5, eu tenho o grupo, o terço superior do salário, ou seja, aquelas pessoas que ganham um salário bom, um salário alto, só que ele pegou e colocou em 3 colunas. Eu tenho que juntar. Existe uma função aqui que eu consigo fazer isso de forma bem rápida, juntar. Só que isso é mais legal quando eu tenho muitas linhas. Aí eu junto rapidão, não tem que fazer um por um. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, ao invés de juntar com a opção automática, eu vou no manual mesmo. Como é que funciona o manual? Eu clico em cima de uma das colunas e eu digito normalmente, ao invés de juntar com a ferramenta, eu digito. Aqui é a opção, o grupo terço superior dos salários. Eu vou tentar manter o padrão do artigo, tá, gente? Eu poderia falar assim, salário alto. Mas eu vou tentar manter o padrão do artigo para depois, se alguém for consultar, não se perder, né? Lá tá falando assim, ó, terço superior dos salários, que é o pessoal que tem salário alto. Pronto, eu dou OK e agora nessa linha 5 eu tenho bonitinho aqui escrito. Eu vou fazer isso com todos aqueles que separaram, que foram só 4 grupos. Aliás, foram 6 que separou. E depois que eu fizer isso, eu vou e apago as colunas que não me interessam mais. Vou fazer isso aqui um por um, tentar fazer um pouco mais rápido aqui, né? Agora é o terço inferior dos salários. Tá bom, gente? Terço inferior dos salários. Gente, igual eu falei, né? Ciência de dados tem essa questão, tem a parte bonita que é mostrar resultado, concluir as coisas, mas tem sempre essas questões aí um pouco mais práticas, que às vezes você fica meio perdido no início, mas não fiquem frustrados, tá, gente? Isso faz parte. Toda pesquisa, ela tem essa parte meio estranha, que você tem que ficar entendendo essas coisas doidona. É assim mesmo, tá? Não sei se vocês já viram no jornal, também passou esses dias, o pessoal lá da UFMG, que a UFMG estava de suspensão de aulas também, né? Aí agora a UFMG vai voltar a ter aula presencial, mas só com aqueles estudantes que realmente precisam ir para a faculdade. Aí mostrou um pessoal fazendo pesquisa e passou no jornal ontem, eu achei engraçado. Tem uma pesquisa, principalmente quando envolve biologia, que o pessoal, tipo assim, eles criam culturas de bactérias numa placa de Petri que fala, é tipo uma plaquinha de vidro, eles cultivam bactérias ali para ver alguma coisa da pesquisa, e depois eles contam a quantidade de colônias que surgiu. Isso aí é uma questão extremamente maçante. Eles têm que contar ali, 2, 3, 4, 5, 6, no manual mesmo. Então, eu fico pensando, olha só, a pessoa é estudante de graduação da UFMG, às vezes está até no mestrado, está no doutorado, e tem que ficar sentado numa cadeira contando quantidade de colônia de bactéria. Que, que trabalho mais, sim, angustiante, mais monótono. É assim mesmo. Pesquisa tem essas coisas. Pesquisa por hora tem essa questão de você ter que fazer coisas que são monótonas, que são às vezes um pouco chatinhas. Não tem jeito. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Olha, eu tô arrumando meus dados, então eu tive que copiar aqueles dados que ficaram separados manualmente. Já até terminei. Ok, é a parte chata da pesquisa, mas faz parte, gente. Então, o que que eu fiz? Ó, depois que eu arrumei aqui as colunas, eu vou agora apagar a coluna 1, que não me interessa mais, porque eu já arrumei. As horas. Agora, gente, agora outra coisa que você tem que fazer. Repare que eu já arrumei a primeira coluna, coloquei o nome para ela, chamei a coluna de grupos,
Mas reparem que o nome das colunas que estão à direita, elas estão lá na última linha. Ou seja, essa terceira coluna, que aqui está sendo chamada de coluna 6, é a coluna de porcentagem dos grupos que perderam emprego em 2019 2020. Então, o que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que vir aqui, para ficar um pouco mais fácil, eu vou copiar essa parte aqui, vou colocar aqui em cima, que é o nome da coluna, perde ocupação, porcentagem, e colocar o ano, tá? Ao invés de ficar escrevendo tudo, vou colocar só o ano só, 2019, 2020. E vou dar um Enter, então já nomeei a coluna, ok? E eu posso, inclusive, apagar essa coluna que estava com o nome separado. Então, essa é a ideia. Eu tenho que arrumar agora os meus dados. Ô, gente, você pode estar falando assim, meu Deus, Rubens, mas está mais difícil de fazer aqui. Não, não está não, gente, porque se você tentar copiar aquela tabela para o Excel diretamente, você vai ficar mais perdido ainda. Então, vamos lá, então. A outra coluna que está aqui é uma coluna de observações, ou seja, quantas pessoas que esse cara que fez o artigo pesquisou para observar os dados. Eu também posso chamar de amostra. Eu vou até fazer isso, tá? Lembra da questão de matemática? Quando a gente está estudando estatística, a gente tem a população, que é um todo, e tem as amostras, que são aqueles grupos que eu pesquisei. Por exemplo, para mim saber quantos adultos perderam emprego, o autor do artigo pesquisou 1.704 adultos. Ele colocou aqui, olha. Então é isso que eu vou fazer. Eu estou colocando a amostra 2019-2020. Estou colocando o ano porque são várias amostras, né? E assim por diante. Isso aqui é interessante, porque vocês também vão ter que ter esse cuidado na hora de fazer o trabalho de vocês. Vocês terão tabelas, terão amostras, terão datas. Tem que ser sempre tudo bem registrado. Mais uma vez eu tenho que copiar aqui, porque agora eu já estou na coluna aqui de 2018, 2019. Porcentagem de perda de ocupação 2018, 2019. Opa, 2019. Ok, já nomeei a coluna. Vou apagar a coluna 8, que já não me interessa mais, estava mostrando só o ano. E vou colocar agora o nome da amostra, a quantidade de pessoas que foram pesquisadas em 2018, 2019. Quantidade de pessoas. Mais uma vez, uma observação. De 2018 e 2019 já pesquisaram mais adultos. Ó, foram 2.554 adultos que foram pesquisados aí. E assim por diante. Alguém comentar alguma coisa? Eu ouvi uma voz aqui? Não? Não. Então é isso. É aqui que tá, gente, aquele negócio que eu falei com vocês, que é o trabalho monótono de um pesquisador. Igual esse caso aqui, eu tenho que ficar fazendo repetidas ações. Opa, já fiz errado, eu quero só copiar. Para uma coisa que parece um pouco assim, chato, tal, que é ficar copiando, nomeando colunas, mas não tem jeito, gente. Tem que fazer para você organizar seus dados, para você organizar sua pesquisa, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu poderia já deixar tudo pronto já e já começar essa aula já mostrando o gráfico, né? Mas eu achei interessante mostrar para vocês realmente como que eu estou fazendo, como que funciona essa manipulação aqui do software. 2017, 2018. Eu estou falando aqui, não posso perder o foco, senão eu escrevo errado. Inclusive, eu escrevi errado aqui, ó. 2017, 2018, né? 2017, 2019, não. Tem essa questão, né? Você escrever e falar, tem gente que tem facilidade, né? Mas eu não tenho, não. Tem gente que tem, eu não tenho. Hoje a gente tá acabando, viu? Tem só mais algumas colunas só. Deixa eu só terminar aqui. Se eu não terminar tudo, a gente termina na próxima aula, sem problema nenhum. Mas aí é aquela coisa, igual eu falei, né? Quem se sentiu confortável, entendeu a ideia e quiser se arriscar, né, tentar fazer essas coisas assim em casa, eu acho super válido, porque a ideia é essa, a ideia é a gente aprender mesmo. Isso é uma coisa nova, é uma coisa muito necessária para a atualidade hoje, tá? Igual a gente estava comentando, jovens, está com dificuldade de arrumar emprego agora, não tá? Tá sim, sempre teve, mas agora está pior. Se você tiver uma iniciativa com relação a essas questões de pesquisa,
e tal, você vai ver que você vai ter mais facilidade de arrumar emprego, né? Se por acaso, né, um exemplo, alguém perguntar para você assim, ó, você quer trabalhar aqui na empresa? Você sabe mexer com Excel? Olha para você ver a pergunta. Aí você fala assim, nossa, eu sei, ué, eu fiz um monte de trabalho na escola, usando Excel, a gente gerava gráfico, não sei o que lá. O professor era chato, mas a gente fez lá. Aí, com certeza, você vai ter sempre uma razão a mais para ser contratado. Então, por isso que essas coisas que a gente faz assim, parecem um pouco perca de tempo, mas não é. Você vai ter sempre uma vantagem depois. Pronto, já estou acabando já, tá? Estou aqui no último, na última coluna já. Perda de ocupação, 2017. Para quem está observando direitinho, deve estar vendo o seguinte, que eu estou colocando os nomes e repetiu os anos, então eu estou colocando uma letra na frente, porque o Power BI não me permite colocar colunas com nomes iguais, né? O que é bem interessante, por sinal. Então eu tenho que colocar a data e eu tenho que colocar novamente uma letra na frente para falar Power BI assim, ó, essa coluna é do ano 2017, mas é uma outra coluna. Pronto, terminei. O que eu tenho que fazer agora? A gente está quase acabando, hein? Opa, já falta só 3 minutos. Ó, o que que eu vou fazer agora, então, para a gente fechar aqui? Ó? Eu vou apagar a última linha, que é a linha que estava com os nomes das colunas, mas foi até bom que eu manipulei um pouquinho aqui. Como é que eu apago? Eu selecionei ela e vou vir aqui em reduzir linhas. Remover. Remover linhas inferiores. Cliquei, vou falar aqui com ele que eu quero remover só uma linha só, porque poderia ser mais de uma. Dá OK e ele elimina para mim a última linha. Pronto, minha tabela está quase perfeita. Eu posso fazer um gráfico com ela. Só que antes disso eu tenho que mudar. O Power BI tem outro problema. Nesse caso, ele entendeu os números como se fossem letras. Isso dá problema na hora de fazer gráfico. Então eu tenho que vir aqui em cada coluna e mudar para número decimal. Fala assim com o Power BI. Ô Power BI, isso aqui não é letra não, meu filho. Isso aqui é número. Eu tenho que vir em cada linha e mudar esse negocinho aqui em cima. Ó. Tá até aparecendo para mim, ABC. Não, isso aqui não é letra, isso é número. Número decimal. Aqui é mais fácil, né? Só clicar, muda para número, papá, número, número, acabou. Não, acabou não. Não tem mais, tá vendo? Aí, ó, mas aí é o trabalho de formiguinha que eu falei. O pesquisador tem que fazer essas coisas, tem que fazer esses trabalhos monótonos. Mas se não fizer, não tem resultado. Pronto, terminei, tá tudo bonitinho, formatei minha tabela, transformei os para números, agora eu vou fechar e aplicar. Quando eu fecho e aplico, o Power BI agora carrega tudo isso que eu fiz, joga realmente para a plataforma. E o que, que eu vou fazer, gente, antes de finalizar aqui, ó, já que eu não tenho muito tempo, só tenho um minuto. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar vou salvar essa manipulação que eu fiz e vou colocar o arquivo em formato de Power BI aí no chat, porque se alguém quiser depois brincar com isso lá em casa, você só baixa o arquivo que já está todo formatado. Eu já fiz, não tem que fazer tudo que eu fiz aqui agora, não. Só para vocês entenderem como é que vai ficar um gráfico, olha só, eu vou pegar qualquer gráfico, o gráfico de barras, por exemplo, gráfico de colunas, aliás, eu cliquei em gráfico de colunas eu só tenho que vir aqui lá direito e puxar as colunas, qual é as colunas que eu quero. Por exemplo, eu puxei aqui qualquer coluna aleatoriamente, depois a gente faz isso com mais tempo, e olha só o que ele traz para mim, já de forma bem automática. Ele traz para mim a quantidade, a perca de ocupação por grupo 2017, 2018, porque foi o que eu arrastei aqui do lado direito, mostrando para mim, por exemplo, qual que foi o grupo que mais perdeu emprego. Ele já mostra para mim que quem perdeu mais emprego é quem trabalhava menos tempo por dia. É o que mais perdeu emprego. E depois aquele que tinha salário baixo. Foi o que perdeu em segundo lugar. Então, olha só, está na escadinha aqui. Tem até como eu mudar isso aqui por ordem alfabética e tal. Mas esse gráfico já me mostra muita coisa. Por exemplo, quem perdeu menos emprego, de acordo com o artigo, foi o grupo que tem salário alto.
ou o grupo que está de carteira assinada, que está trabalhando formalmente. São os grupos que menos perderam emprego. O grupo que mais perdeu emprego foi o grupo que trabalha menos tempo e o que tem salário baixo. Tá vendo como é que eu, de uma forma bem rápida, eu praticamente posso escrever 5 páginas só para identificar o porquê que o gráfico está assim. E olha que eu puxei só uma referência, só foi o ano 2017.